falar um pouquinho de rachadinha de André Janones, porque o ministro Luiz Fux autorizou a abertura de inquérito para investigar essas suspeitas de rachadinha no gabinete do deputado federal André Janones. A medida foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República, assim como a obtenção de dados da Câmara sobre os servidores e ex-funcionários do gabinete do deputado. As informações vão desde os registros de acesso na casa, suas remunerações, horários de entrada e saída e também registro de controle de frequência. A Polícia Federal, gente, também deverá ouvir o ex-secretário de Janones, Cefas Luiz Paulino. Ele denunciou o suposto esquema de rachadinha, o termo usado para apropriação de parte ou totalidade do salário de funcionário público. Ou seja, o negócio, o caldo vai entornar para o Janones, o PP. O caldo vai entornar, não é? É bom lembrar que o Janones foi o candidato, o deputado mais estridente em relação à rachadinha, sendo contrário, fazendo contraponto à acusação feita relacionada ao Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, não é? E agora ele está sendo condenado, está sendo investigado exatamente por aquilo que ele pregava ser completamente contrário. Agora, o Janones é uma pessoa extremamente, no meu ponto de vista, maléfica para a esquerda, não é? A esquerda que eu acredito, que eu confio, é que é a esquerda que tem que aumentar o nível do debate, não reduzir o nível do debate. O que o Janones fez nas eleições do ano passado, na minha opinião, foi um absurdo e apenas deu gasolina à disputa relacionada ao Bolsonaro, não é? E agora a gente vai ver o Janones se defender. Agora, Paulinho, uma coisa que me incomoda também é como a direita, às vezes, é hipócrita. Você está falando do Tomé? Não, estou falando de forma geral. Ah, de forma tá. Geral. Porque todo mundo virou macho em relação ao Janones, botou o dedo no rosto, falou que ia caçar o mandato dele, mas quando a acusação era relacionada a políticos de direita, todo mundo ficou calado. Como assim? Peraí. Eu falei de maneira muito clara. Não é do Tomé que você estava falando. Se houver rachadinha na direita, a pessoa tem que ir presa e ir pra cadeia. Não, e tem outra coisa. E aí eu queria entender o que você falou, o que é a política boa do PT? Você acabou de comentar na sua fala. Da esquerda. Não. Elevar o nível do debate. Qual o nível de debate que a esquerda tem? Não, a esquerda, Tomé, é o seguinte, vamos dividir. A esquerda que está no poder hoje e a esquerda que, infelizmente, tem um papel no debate nacional político, é uma esquerda, do meu ponto de vista, ultrapassada. Mas a esquerda que você coloca lá. Como assim? Lágio, vocês votaram tudo no Lula. Não, e o PP é engraçado, né? O PP... Só porque eu votei no Lula, eu sou extremista. Claro, você não sabe o que eu votei. Você não sabe o que eu votei, vota secreto. Não, Bolsonaro? Opa! Acabou de declarar, pessoal. Eu votei no Ciro Gomes. Ele declarou em cadeia nacional. Eu votei no Ciro Gomes. O cara deu um tapa. Você votou em quem dá tapa na cara. Segundo turno. E o segundo turno é uma eleição de rejeição. Engraçado, a esquerda falando mal do Janones. Deram graças a Deus que ele cuidou das redes sociais do Lula. Tinha que fazer o trabalho sujo. É isso. Davam graças a Deus que o Janones entrou, porque eles não tinham capacidade de cuidar de... Graças a Deus? A esquerda, você é esquerda. Não generaliza a esquerda. Você é esquerda. Não generaliza Deram graças a Deus que o Janones entrou para combater a turma do Bolsonaro nas eleições. Ele foi o responsável pelas redes. Tem vídeos meus Ele foi responsável pelas redes sociais. Eu tô falando da esquerda, eu não falei teu nome. Tu não tem que estar me abraçando aqui, pô. A esquerda deu graças a Deus que o Janones entrou para combater. Não é verdade. Combater. É verdade. Eu sempre coloquei... Tá aqui, ó, o Janones com o presidente na eleição. Aqui, o Janones, amigo. Ó, presidente, a PP, ó. Presidente nas eleições. Em política... Tem diferença das acusações eu fico impressionado com esse discurso raso das pessoas. Calma, raso? Fica nervoso. Raso. Tá aqui na internet. Vamos fazer. A esquerda deve estar com memória curta agora. Tá aqui na internet. Só um minuto. Peraí, Tomé. É o silêncio da esquerda com o Janones. Eu quero entender o seguinte. Tem alguma diferença das acusações que foram feitas no ano passado em relação à família Bolsonaro para o que o Janones está sendo acusado agora? Paulo, primeiro, a gente precisa lembrar que o Flávio Bolsonaro foi acusado de praticar rachadinha na época em que era deputado estadual, numa investigação aonde os principais executores de rachadinha dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro era do PT, era partido de esquerda, era muita gente ali e essas investigações não deram em absolutamente nada, o que é um absurdo. Em relação ao André Janones, o que acontece é que ele se destacou por ter conseguido uma técnica de comunicação com um eleitor quase abaixo do radar, aquele eleitor bastante pobre,
onde ele, através do Facebook, conseguiu chegar com uma linguagem que conquistou apoio dessas pessoas. Ele tem recorde de live e no Facebook, etc., falando com este público, que até então era um público que só o Lula praticamente chegava. O Janones vai para o parlamento, a gente precisa lembrar que o Janones é um advogado. Ele não pode alegar desconhecimento da lei e que, quando ele fala para um assessor que o assessor deve ajudar a recompor o patrimônio dele, ele obviamente está transgredindo a lei. Não pode, isso não é aceitável. Então, no caso dele, é mais grave. E aí a gente precisa lembrar que, apesar da relevância que ele tem de comunicação de rede social, no ambiente político, ele não conseguiu conquistar essa relevância. Ele era um pré-candidato a presidente no ano passado, tentou fazer ali, trilhar um caminho para ser um player nacional e, por fim, acabou se abraçando com o Lula e entregando para o Lula essa comunicação de rede social estridente, onde ele foi ali, ele mesmo falava que ele não fazia fake news, porque era sempre assim, parece que me falaram tal, ele nunca afirmava categoricamente para poder se livrar ali das consequências legais das coisas que ele estava falando. Mas, obviamente, ele usou a rede social para divulgar uma série de coisas que não eram verdade. Agora, essa prática é uma prática que está disseminada nas assembleias, nas câmaras municipais. Eu queria fazer um... Mas o Janones tem gravação. Pior que o Janones tem gravação como deputado, eu vou ser duro. Isso é uma prática que pode estar disseminada de pessoas que são vagabundas. Porque, assim, um deputado fazer rachadinha dentro do gabinete, você me desculpe, isso é um fim de mundo. Nós estamos lá para poder dar valor ao dinheiro público, para poder ter votações representando as pessoas que nos votaram. Isso tem que acabar no Brasil. E o que mais me impressiona é a esquerda calada. Não tá calado. Não, você tá, mas a maioria não se fala. Isso não tá na capa de todo jornal. Imagina se fosse alguém de direita. Não, como estaria o país? Na capa do jornal. Não, tá desse tamanho. Se fosse direita, tinha uma fila no Congresso lá. Tinha uma fila do Congresso lá para as pessoas. O Janones falou de maneira clara, tem uma prova lá gravada. Mas mais divulgado do que foi o áudio. Esse cara tem que ir pra cadeia, ele tem que ser preso. Tomé, e ele só piora. Foram perguntar para ele e falou assim, não era obrigação, era uma sugestão. Era uma sugestão. Eu vou dar uma sugestão para quem trabalha no gabinete para quem está no gabinete me devolver parte do salário. Gente, agora, uma dúvida. Quando um partido político coloca no seu estatuto que caso um filiado vá para o seu governo, ele tenha que destinar uma porcentagem do seu salário para o partido, isso também não é ilegal? Essa uma pergunta, né? Tá perguntando para mim? Tá perguntando para mim? Deveria. O PT, isso é legal? Porque é o seguinte... Não, o Partido dos Trabalhadores tinha no estatuto. Eu acho que o fim dos dois é o mesmo. Não, assim, usar é algo transparente. De alguma forma para financiamentos políticos... Tem uma diferença clara. Eu não vou defender, não. Mas tem uma diferença clara, porque eu lembro que o estatuto do PT, eu não sei como é que é hoje em dia, mas antigamente tinha realmente... Tinha lá uma cláusula. Quem era político ou quem trabalhava na assessoria dos parlamentares era obrigado a destinar uma porcentagem do salário para o partido, né? Eu acho isso válido. Não acho válido? Posso fazer isso? Não acho isso absurdo, não. E tem uma diferença. Não, peraí. Tem uma diferença. Não, válido. É uma certa doação. Isso aí é uma avaliação. Na hora estatal é legitimado. Mas é assim que a esquerda pensa. A esquerda acha válido essas coisas. Não, mas na questão do Janones... Um de cada vez, senhor. A questão do Janones... Deixa eu acabar o argumento, assim. Qual é a questão por trás? Eu acredito que democracia forte tem que ter partidos políticos fortes. Então, eu não vejo nenhum problema os membros partidários, associativos, doarem dinheiro ao partido político. Eu vejo isso como doar é uma coisa, ser obrigado a doar é outra. Política forte é a população no controle, era voto distrital, é você poder eleger, é poder você eleger e você poder eleger a pessoa. Só para fazer política forte com partidos fortes. Sobre o seguinte, no caso do Flávio Bolsonaro, foram vários deputados estaduais que na época praticavam ou foram investigados pelo COAF por movimentações atípicas. Sabe quem era o número 1? O presidente da Assembleia Legislativa, que era do PT. 49 milhões de reais era a acusação de movimentação atípica do seu gabinete. Sabe onde é que ele está hoje? Secretário do Lula. Quer dizer, aquele que liderou a lista da rachadinha ganhou um prêmio. É secretário do Lula hoje no governo federal. Como é que você explica uma coisa dessa? Fala, Pepe. O que foi? Mas não entendi a pergunta. Qual pergunta você fez para mim? Você argumenta
que o PT está estridente e tal. O PT não está estridente, o PT está acolhendo um rachador que foi apontado pelo COAF como líder na lista dos deputados que faziam Mas não só ele, a maioria dos que foram soltos lá da Operação Lava Jato. Mas teve processo, teve condenação. Então, a investigação está rolando, a suspeita não é suficiente. Lista do COAF, órgão do governo, não é suficiente. Então, realmente... Sabe qual a diferença da cabeça de direita e esquerda? Vocês vão muito na legalidade e nas interpretações da lei. A direita, ela vai, sabe no quê? No que é moral. É imoral. Os caras passaram pano pro Flávio Bolsonaro. Desculpa, eu nunca passei pano. A direita trabalha, segundo Tomé, a direita não respeita o Estado Democrático de Direito. Eu não disse isso. A direita é baseada em convicções pessoais. Não, muito pelo contrário. O que eu digo é o contrário, é quando a legalidade diz alguma coisa que é contra a população, você tem que ir no que é moral. Existe o que é moral e o que é legal. Não, mas é isso, mas é por isso que o Brasil está. Essas leis foram criadas que defendem bandidos. Eu não quero defender o PT, mas o PT, se ainda tem a cláusula lá, você entra numa agremiação, então não vou falar PT, mas você entra numa agremiação, sabendo, você está nessa agremiação, a partir do momento, você vai ajudar ela a crescer de forma financeira. Se é com o seu salário, se não é, se é de forma empresarial. Aqui no Janones, você tem uma cota, ele queria usar toda a cota e falava assim, o seu salário é 6 pau, mas você vai dar 9, 3, você vai dar para eu pagar minhas contas aqui, minhas contas de campanha, minhas contas pessoais, porque o mandato é caro, porque o mandato... Isso é corrupção. Para mim, isso é corrupção. Para mim, o fim das duas ações vai no mesmo sentido. Não, mas você entra numa agremiação sabendo. Se você não quiser, você não entra. É transparente. Se você não quiser, você não entra. Tá ali. Se eu não quiser, claro. Da mesma forma que a rachadinha, se eu não quiser, eu não participo. É igual. Se não quiser, sai do partido. Mas se não quiser, eu não participo. Se não quiser... Não, e aí eu que sou um pagador de imposto, eu estou financiando com que eu pago uma parte que vai para o PT. Mas você faz isso já. Mas você paga, não é só o PT, não. Fundo público eleitoral. Então, mas eu luto contra isso. Fundo público eleitoral, você já faz isso, Todo mundo luta contra isso. Não, já faz isso. Ah, pelo amor de Deus, PP, isso aí não dá. O que o Janones fez é muito pior.